Capítulo 9. Jacarezinho. Ruth Jurberg. O complexo do Jacarezinho surgiu a partir da década de 1920 e teve um aumento exponencial de sua população a partir dos anos 1950, com a instalação de um polo industrial na região, trazendo moradores em busca de melhores oportunidades de vida e de emprego. Situado entre a Avenida Dom Helder Câmara e próximo ao metrô, a Avenida Brasil, a Rua Leopoldo Bulhões, além de contar com um ramal ferroviário que corta a comunidade, foi considerado uma região de localização privilegiada para o escoamento da produção industrial por muitos anos. Figura 1. Mapa do Jacarezinho. Mapa aéreo em alta resolução que detalha a área da comunidade do Jacarezinho e suas características de infraestrutura. A comunidade está delimitada por uma linha amarela, sobrepondo-se à imagem de ocupação urbana densa. O mapa inclui uma legenda, que classifica as vias internas, linhas vermelhas para vias de acesso e linhas amarelas para vias principais, mostrando a complexidade da malha viária local. Há também marcações para o sistema viário, aterramento e nível, e para a hidrografia, rio, valas e canais, em cores claras, com uma linha azul clara destacando um curso d'água principal. O mapa ilustra visualmente a alta densidade de moradias e a distribuição de suas vias internas. Fonte não informada, sem data. Formado pelas comunidades do Jacaré e Jacarezinho, foi decretado como bairro a partir da década de 1990. Ao longo de sua história recente, recebeu investimentos do poder público com o programa Favela Bairro da Prefeitura e, posteriormente, foi incluído no PAC 2 Favelas no ano de 2012, mas seus projetos não foram adiante, sendo retomados somente nos últimos 3 anos através do Programa de Urbanização Integrada do Governo do Estado, denominado Cidade Integrada. Em função da violência que assolou essa região por vários anos, as indústrias que ali funcionavam acabaram migrando para outros bairros, deixando para trás grandes espaços de galpões que foram ocupados irregularmente pela população a partir da década de 2000. Em termos de renda, a população do local recebe, na sua maioria, entre 1 e 2 salários mínimos mensais. Existe no complexo do Jacarezinho hoje um grande contingente de desempregados e assalariados de baixa renda. Outros são trabalhadores do terceiro setor ou mantêm sua subsistência com base no trabalho temporário e informal, e muitos recebem o benefício social do governo federal. A situação ambiental da área, até bem pouco tempo atrás, pode ser compreendida pela degradação das condições do rio Jacaré, utilizado como despejo de lixo e esgoto, e que atravessa a região e lhe dá nome. As áreas verdes são poucas e estão localizadas principalmente no interior dos terrenos das empresas do entorno, como o GE, CTC ou nas áreas militares. Atualmente, o governo do estado, através do programa Cidade Integrada e do INEA, vem realizando obras de recuperação dos rios Salgado e Jacaré, bem como a implantação de um parque urbano e outros equipamentos no antigo terreno da fábrica GE. Figura 2. Mapa da localização e vias de acesso ao Jacarezinho. Mapa aéreo que foca na localização e nas vias de transporte que circundam a favela do Jacarezinho, que está claramente delimitada por um contorno branco. O mapa destaca as grandes vias de acesso e os limites do bairro. Uma linha laranja indica uma importante via expressa que contorna grande parte da comunidade, e uma linha azul marca uma linha férrea que corre paralela à via expressa. Próximo ao limite norte, um círculo vermelho destaca a área da Cidade da Polícia Civil, indicando um ponto de referência institucional na proximidade. O mapa ilustra visualmente a alta densidade de moradias e a distribuição de suas vias internas. Fonte não informada, sem data. Localização. Os bairros que acolhem o complexo do Jacarezinho, Jacaré e Jacarezinho pertenciam ambos ao bairro do Jacaré, que por sua vez pertencia à área definida como Grande Meier.
O bairro do Jacarezinho, criado e delimitado pela Lei Complementar nº 17, de 29 de julho de 1992, com a alteração do bairro do Jacaré, de onde se apartou desde então, é hoje um bairro que se insere na 28ª RA, Meier, também criada por esse decreto. Sua história, no entanto, dada sua recente criação, se confunde com a do próprio bairro do Jacaré, que, por sua vez, tem sua história imbricada com a história dos bairros criados pela emergência dos ramais da atual Supervia, assim como os bairros do Grande Meier. Figura 3. Mapa do Jacarezinho nas regiões administrativas do Rio de Janeiro. Mapa esquemático que mostra o município do Rio de Janeiro dividido em suas diversas áreas de planejamento e regiões administrativas. O título identifica esta como sendo a Área de Planejamento 3, AP3, que cobre a porção central e oeste do município, excluindo as grandes ilhas. O mapa delineia e nomeia as diversas regiões administrativas dentro da AP3, como a 25ª Região Administrativa Pavuna, a 15ª Região Administrativa Madureira, a 10ª Região Administrativa Irajá e a 12ª Região Administrativa Inhaúma, entre outras. A imagem é uma representação geográfica administrativa, situando o Jacarezinho, que se localiza em parte dentro da RA de Jacarezinho, não diretamente visível, mas próximo à região central da AP3, no contexto de suas divisões municipais. Fonte, não informada, sem data. De acordo com o Instituto Pereira Passos, IPP, existe um total de 14 comunidades no conjunto dos bairros de Jacaré e Jacarezinho. Essas comunidades estão pulverizadas por todo o bairro do Jacaré e Jacarezinho. No Jacaré estão a Antiga Company, Comunidade do Adonis, Engenheiro Alberto Haas, Vila da Rua Viúva Cláudio e Parque Marimbá. No Jacarezinho estão a Favela do Jacarezinho, Tancredo Neves, Carlos Drummond de Andrade, Praça Marimbá, Rua Matinori, Rua São João, Tautá, Vila Jandira e Vila Matinori. De acordo com o Sabrem, são cerca de 58 mil habitantes distribuídos numa área total de 350 mil metros quadrados, numa das regiões mais populosas do estado. As casas foram erguidas umas ao lado das outras, e há trechos em que não existem nem ruelas separando as janelas dos moradores. As características econômicas que apresenta o Jacarezinho foram configuradas nas primeiras décadas do século XX. O crescimento da favela foi adquirindo um perfil operário como resultado da concentração de mão de obra das fábricas que se estabeleciam na região e cujo número, como processo de industrialização na década de 1950, aumentava significativamente de forma acelerada. O complexo do Jacarezinho, em relação a outras comunidades de baixa renda, ainda hoje apresenta a peculiaridade de concentrar um importante número de indústrias de diferentes portes, assim como um amplo comércio e diversificado e consolidado. Histórico. O histórico da ocupação das comunidades do complexo do Jacarezinho não difere muito do histórico da ocupação das demais comunidades dos subúrbios cariocas. Mistura-se a própria história do país e da cidade, assim como a ação do poder público e das classes urbanas hegemônicas com relação às diretrizes de uso e ocupação urbana. As favelas surgiram como resposta a um processo de desenvolvimento altamente desigual e contraditório, num curso marcado por forte estigmatização e segregação. De um modo geral, o que revela a história dessas comunidades é uma história de resposta ao caráter altamente excludente com que a industrialização se desenvolveu em nível local e nacional, pois a não absorção de amplo segmento da classe trabalhadora nesse processo permite relativizar e analisar com cuidado esta articulação entre o processo de industrialização da área e a favelização ocorrida nesta época. Na região do complexo do Jacarezinho, a ocupação começou com o processo de industrialização crescente, iniciado em 1917, com a instalação de indústrias na região da antiga Avenida Suburbana, atual Avenida Dom Helder Câmara.
Nessa época, o bairro do Jacaré era uma região de fazendas, que passou a ser urbanizado e ocupado. Neste local existia uma chácara entre o rio Jacaré e a antiga fábrica Cruzeiro, depois substituída pela General Electric, ocupada por casebres, cujos moradores eram considerados invasores. É nesse período que surge no bairro a favela do Jacarezinho. A partir da década de 1920, a população foi aumentando, devido à instalação de indústrias no Jacaré e na Avenida Suburbana. Com as migrações dos anos de 1950, a área sofreu adensamento considerável, com consequente valorização da terra. A valorização da terra levou um de seus donos à luta na justiça pela remoção dos moradores, fato que provocou o movimento dos moradores pela permanência no local, que acabaram conseguindo que o terreno passasse às mãos do governo. Entre as décadas de 1930 e 1950, no entanto, a população de favelas cresceu notadamente na área suburbana. Em 1948, segundo dados censitários, a zona suburbana concentrava 44% das favelas e 43% da população favelada em 46 favelas, seguida pela Zona Sul, que comportava 24% das favelas e 21% da população favelada em 25 favelas, e pela Zona Centro-Tijuca, que admitia 23% das favelas e 30% da população favelada em 22 favelas. Figura 4. Acesso sobre o Rio Jacaré. Fotografia histórica em preto e branco que documenta o acesso precário sobre um curso d'água na comunidade. A imagem mostra 4 crianças vestidas com uniformes escolares, camisa clara e, no caso de 2 delas, saias ou shorts escuros, e carregando pequenas pastas ou mochilas, caminhando sobre uma ponte improvisada. A ponte consiste em 1 ou 2 vigotas estreitas de madeira ou metal, estendidas sobre a água escura e refletiva abaixo, sem corrimão ou proteção lateral, destacando o risco da travessia. O fundo da foto mostra a ocupação de moradia simples na margem do rio. Fonte: Arquivo Nacional. Sem data. Com as migrações dos anos de 1950, a área sofreu adensamento considerável, com consequente valorização da terra. Na década de 1960, o governador Carlos Lacerda promoveu a ida de várias indústrias para o bairro do Jacaré, criando o chamado Complexo Industrial do Jacaré, entre o Rio Jacaré, as ruas Viúva Cláudio e Braulio Cordeiro. Também abriu uma passagem por baixo da linha auxiliar, ligando o bairro à Avenida Dom Helder Câmara, ganhando dos moradores o nome de Buraco do Lacerda. Esta área fica tão inundada em épocas de chuvas fortes que chega a quase cobrir os ônibus que por ali passam. Na década de 1960, o bairro do Jacarezinho ocupou o segundo maior parque industrial da capital, que aos poucos, por conta da violência, foi migrando para outras regiões da cidade e deixou para trás vários galpões industriais que foram ocupados por famílias da própria região e de outros locais da cidade. Eram cerca de 15 ruas com diferentes tipos de indústrias que funcionavam na região, gerando oportunidade de emprego e renda para o bairro e seu entorno. A maior parte dos moradores do Jacarezinho é formada por migrantes nordestinos que vieram para o Rio de Janeiro no fim dos anos de 1950, em busca de melhores oportunidades. A transformação da favela do Jacarezinho em bairro em 1992 não trouxe consigo a melhoria da qualidade de vida dos seus moradores, pois foi justamente na década de 1990 que várias indústrias foram fechadas e cerca de 40 mil trabalhadores perderam sua fonte de renda. O bairro do Jacarezinho é marcado pela presença maciça de assentamentos informais precários, quase todos muito pequenos e pulverizados no território, com destaque para a favela do Jacarezinho. A ocupação apresenta todas as características da ocupação intensiva, irregular e desassistida que caracterizam os assentamentos subnormais, além da grande área da GE, que compõe um contraste marcante entre as duas áreas. Figura 5.
Plano de Ação do Jacarezinho. Mapa aéreo que ilustra o plano de ação do Jacarezinho, destacando diversas categorias de áreas e estruturas no seu entorno. O mapa usa cores para delimitar áreas militares, roxo, áreas industriais ou institucionais, rosa escuro ou vermelho, áreas invadidas, rosa claro, e área favela ou loteada, em tons de marrom e bege. Vias estruturais, como a estrada de ferro, linha pontilhada amarela, metrô, linha grande, e grandes avenidas, linhas rosa e roxa, estão desenhadas sobre a imagem de satélite, mostrando a comunidade encaixada entre grandes áreas industriais, militares e eixos de transporte, como a Avenida Brasil. Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2012. No caso da GE, o imóvel encontrava-se desocupado e o governo do estado tem feito esforços para desapropriação e utilização para a construção de diversos equipamentos públicos dentro do programa Cidade Integrada, desde o ano de 2022. Figura 6. Complexo do Jacarezinho. Mapa aéreo que define a área do Complexo do Jacarezinho em relação ao seu entorno e sistema viário. A maior parte da comunidade é coberta por uma grande mancha em tom rosa avermelhado, identificada na legenda como Comunidades e numerada como 2 na legenda. Pequenas áreas avulsas em rosa espalhadas pela região de entorno, além de áreas pintadas de azul, identificadas como Z10 na legenda. A hidrografia, rios, córregos e o sistema viário, vias principais e metrô, estão marcados em linhas coloridas sobre o fundo de satélite, ajudando a delinear o complexo urbano. Fonte: RJ Planejamento Integrado, 2014. Figura 7. Complexo do Jacarezinho e subcomunidades. Mapa aéreo que foca na divisão interna do Complexo do Jacarezinho, destacando suas subcomunidades. A área principal do complexo é coberta por uma grande mancha em roxo, identificada como o Jacarezinho e numerada como 2 na legenda. Pequenas áreas adjacentes são coloridas e numeradas separadamente, representando outras subcomunidades como Carlos Drummond, 1, Marlene, 3, Praça Marimba, 4, Rua Matrizone, 5, Rua São João, 6, Tancredo Neves, 7, Traversa, 8 e Vila Jandira, 9. O mapa é crucial para entender a fragmentação e a nomenclatura interna da região, ilustrando as diferentes áreas com base nos assentamentos e vielas locais. Fonte: RJ Planejamento Integrado, 2014. Caracterização socioeconômica. A comunidade mais populosa é a do Jacarezinho, que concentra 77%. 30.037, da população total, seguida pela comunidade 2 de Maio, com 8%, 3.240, das pessoas residentes na área. O número médio de habitantes por domicílio é de 3 pessoas, bem próximo da média do município do Rio de Janeiro, 2,9. No que diz respeito à densidade demográfica, algumas situações merecem destaque, como a comunidade Vila da Rua Viúva Cláudio, número 211, a comunidade do Adonis e a comunidade Engenheiro Alberto Moás, próxima ao número 75. Nestas comunidades, a densidade demográfica é de 2.081,2 habitantes por hectare, 1.319,5 habitantes por hectare e 1.176,2 habitantes por hectare, respectivamente. A distribuição da população segundo sexo é destacada. Verifica-se que o percentual de mulheres, 51,61%, é maior do que o de homens, 48,39%, em todas as comunidades observadas no Jacarezinho, com exceção da comunidade Tautá, onde eles representam 51,77% do total, e elas, 48,23%. Fonte: IBGE, 2010. Em seguida, são apresentadas informações referentes às faixas etárias, distribuídas em 4 grupos: crianças, de 0 a 14 anos, jovens, de 15 a 29 anos, adultos, de 30 a 64 anos, e idosos, de 65 anos ou mais.
Destaca-se a grande quantidade de crianças nas comunidades Vila Matinoré, 39%, e Carlos Drummond de Andrade, 36%, assim como no total das comunidades, 25%. Esses percentuais são bastante superiores aos da região administrativa do Meier, 16%, e do município do Rio de Janeiro, 19%. É importante destacar também a diferença entre o número de idosos nas comunidades consideradas, 5%, na região administrativa do Meier, 13%, e no município do Rio de Janeiro, 10%. Fonte: IBGE, 2010. Em pesquisa realizada recentemente, foi observado que quase 90% da população participa de algum tipo de programa social ofertado pelo poder público, e 94,2% recebem Bolsa Família. Fonte: Programa Cidade Integrada, 2023. Condição de ocupação. De acordo com informações do Diagnóstico Socio-Urbanístico elaborado pela EMOP, em parceria com a Secretaria de Estado da Casa Civil, EGP, Rio, no ano de 2012-2013, 71% dos domicílios das comunidades do Jacarezinho são próprios, com destaque para a comunidade Vila Matinoré, na qual 89% dos domicílios se enquadram nessa categoria, e para a comunidade Pica-Pau Amarelo, onde 86% dos domicílios são próprios. Já no que diz respeito à categoria de imóveis alugados, 26% dos domicílios das comunidades do Jacarezinho receberam essa classificação. A comunidade Carlos Drummond de Andrade é a que possui a maior proporção de domicílios alugados. A comunidade Carlos Drummond de Andrade é a que possui a maior proporção de domicílios alugados, 54%, seguida pela comunidade Rua São João, 32%. Os domicílios classificados como cedidos representam apenas 2% do total das comunidades observadas. Equipamentos sociais públicos. São vários os equipamentos públicos que se localizam na própria comunidade ou no entorno para atendimentos aos moradores. CRAS Caio Fernando de Abreu, Manguinhos, CRAS Deputado Luiz Eduardo Magalhães, São Cristóvão, CRAS Dr. Sobral Pinto, Engenho do Dentro, CRAS Ramos, Complexo do Alemão, CREAS Janete Claire, Meier, CAPS 2, Carlos Augusto da Silva, Magal, Manguinhos, CAPS 3, Torquato Neto, Del Castilho. Educação. Creches. EDI Padre Nelson Carlos Del Mônaco, Creche Municipal Geralda de Jesus Aleixo e Creche Municipal da Comunidade do Jacarezinho, no Jacaré. Creche Municipal Marcília Catarina da Costa Orgélio, Tia Mana, e Creche Municipal Tia Andresa, no Jacaré. Ensino Fundamental. Escola Municipal Vinícius de Moraes e Colégio Salesiano, Escola Alberto Monteiro de Carvalho, instituição privada, Jacaré. Escola Municipal Delfim Moreira e Escola Municipal José Veríssimo, Rocha. Escola Municipal Brício Filho, Avenida Dom Helder Câmara, Escola Municipal Rio de Janeiro e CIEP, Chanceler Willy Brandt, Jacaré. Jardim Escola Coelhinho Astronauta, privada, Maria da Graça. Ensino Médio. Escola Estadual Central do Brasil, Jacaré, Colégio Estadual Luiz Carlos da Vila e Colégio Estadual Clóvis Monteiro, Manguinhos. CE Professor Horácio Macedo, Cefet RJ, Maria da Graça. E CE Sarmiento, Rocha. Fonte: CEDUC. Outros equipamentos no Jacarezinho e entorno. Biblioteca Parque de Manguinhos, Complexo Esportivo Luiz Carlos da Vila, CRJ, Centro de Referência da Juventude e FAETEC em Manguinhos, CRJ, Centro de Referência da Juventude no Jacarezinho. Equipamentos da Saúde. Jacarezinho e entorno. SMS, CMS Renato Rouco, AP32, Jacaré. SMS, CMS Ana Neri, AP32, Jacaré. SMS, CMS Antídio Dias da Silva, AP32, Jacaré. SMS, CMS Victor Vala, AP31, Jacarezinho. UPA 24 horas e Centro Hospitalar da Fiocruz, Manguinhos. Hospital Municipal Salgado Filho, Meier, e Hospital Federal de Bom Sucesso, Bom Sucesso. Equipamentos sociais públicos.
São vários os equipamentos públicos que se localizam na própria comunidade ou no entorno para atendimentos aos moradores. CRAS Caio Fernando de Abreu, Manguinhos. CRAS Deputado Luiz Eduardo Magalhães, São Cristóvão. CRAS Dr. Sobrado Pinto, Engenho de Dentro. CRAS Ramos, Complexo do Alemão. CREAS Janete Claire, Meyer. CAPS 2, Carlos Augusto da Silva, Magal, Manguinhos. CAPS 3, Torquato Neto, Del Castilho. Educação. Creches. EDI Padre Nelson Carlos Del Mônaco, Creche Municipal Geralda de Jesus Aleixo e Creche Municipal da Comunidade do Jacarezinho, no Jacarezinho. Creche Municipal Marcília Catarina da Costa Orgélio, Tia Mana e Creche Municipal Tia Andresa, no Jacaré. Ensino Fundamental. Escola Municipal Vinícius de Moraes e Colégio Salesiano Escola Alberto Monteiro de Carvalho, instituição privada, no Jacarezinho. Escola Municipal Delfim Moreira e Escola Municipal José Veríssimo, Rocha. Escola Municipal Brício Filho, Avenida Dom Helder Câmara, Escola Municipal Rio de Janeiro e CIEP Chanceler Willy Brandt, Jacaré. Jardim Escola Coelhinho Astronauta, privada, Maria da Graça. Ensino Médio. Escola Estadual Central do Brasil, Jacaré. Colégio Estadual Luiz Carlos da Vila e Colégio Estadual Clóvis Monteiro, Manguinhos. CE Professor Horácio Macedo, Cefet RJ, Maria das Graças e CE Sarmiento, Rocha. Fonte CEDUC. Outros equipamentos no Jacarezinho e entorno. Biblioteca Parque de Manguinhos, Complexo Esportivo Luiz Carlos da Vila, CRJ, Centro de Referência da Juventude e FAETEC, em Manguinhos. CRJ, Centro de Referência da Juventude, Jacarezinho. Equipamentos de saúde, Jacarezinho e entorno. SMS CMS Renato Rouco AP32, Jacarezinho. SMS CF Isabel dos Santos AP32, Sampário. SMS CF Ana Nery AP32, SMS CF Antídio Dias da Silveira AP32 e SMS CF Victor Vala AP31, Jacarezinho, UPA 24 horas e Centro Hospitalar da Fiocruz, Manguinhos, Hospital Municipal Salgado Filho, Meyer e Hospital Federal de Bom Sucesso, Bom Sucesso. Infraestrutura. Embora dados oficiais do censo do IBGE de 2010 apontem que o complexo do Jacarezinho é bem servido em termos de infraestrutura urbana de saneamento, o que se verifica in loco e através de entrevistas com moradores não reflete a realidade dos dados oficiais. Tanto a qualidade da água quanto a questão do esgotamento sanitário, que é feito em grande parte através de valas e de esgoto a céu aberto, o caimento das redes de drenagem e seu comprometimento com resíduos que entopem as redes demonstram a necessidade urgente de investimentos nesses temas. Esgotamento sanitário. Em muitas áreas, é bem deficiente e se encontra em condições inadequadas, causando vários tipos de doenças por veiculação hídrica na população, principalmente em idosos e crianças. Os dejetos descem a céu aberto e muitos bueiros encontram-se sem tampa de vedação, acarretando problemas sérios que vêm sendo enfrentados por moradores, que acabam dando sua própria solução improvisada. Em determinadas regiões, não há nem sinal de rede de abastecimento de água ou esgotamento sanitário. Figura 8. Falta de rede de esgotamento sanitário no Jacarezinho. Fotografia que ilustra a extrema precariedade da infraestrutura sanitária e de circulação em uma área da comunidade. O ponto focal é uma passarela rudimentar de madeira, feita de tábuas presas a troncos ou pallets, que atravessa um curso d'água escuro e com aspecto contaminado. As margens do curso d'água estão repletas de lixo, entulho e lama, com pneus, garrafas plásticas e sacos de lixo visíveis, indicando que o rio é usado para descarte e está possivelmente recebendo esgoto in natura. Sobre a margem distante, uma menina está em pé e 3 crianças estão sentadas num tronco próximo.
A imagem, em tons escuros e terrosos, enfatiza a falta de saneamento básico e o risco ambiental e de saúde na área. Fonte: O Globo, S.D. Abastecimento de água. Durante décadas, o abastecimento de água era realizado através da SEDAI, e as reclamações eram frequentes, tanto em relação à qualidade do serviço prestado, quanto à intermitência no abastecimento. Há necessidade de recuperação dos reservatórios que abastecem a região, e essa situação passou a ser de responsabilidade da concessionária Águas do Rio, que, até a presente data, não realizou obras significativas na região, atendendo somente de forma pontual casos de reclamações abertas através da sua ouvidoria. As redes de água encontram-se subdimensionadas devido ao crescimento da população nas últimas décadas, que não foi acompanhado pela revisão do cálculo do sistema e das próprias manilhas. De acordo com relatos de moradores, ainda existem residências abastecidas através de poços artesianos. Drenagem. As redes de drenagem ainda são de responsabilidade do poder público para manutenção e revisões periódicas, mas o que se verifica no local são redes obsoletas, completamente danificadas ou entupidas e sem manutenção, acarretando inundações frequentes na região, que acabam por danificar casas, estruturas precárias e móveis de seus moradores quando a água invade esses becos e vielas. Além da drenagem, que merece um novo estudo atualizando sua situação, será necessário também realizar serviços complementares de recapeamento asfáltico. Lixo. A coleta de lixo na região ocorre somente nas vias principais do complexo do Jacarezinho. Não há garis comunitários que realizam a coleta domiciliar e verifica-se um acúmulo muito grande de resíduos nos becos e vielas. Em momentos de chuva mais forte, há grande acúmulo de lixo e móveis que acabam caindo dentro do rio Jacaré, causando mais transtornos e inundações. De acordo com dados oficiais da Conlurb, a coleta de lixo na comunidade do Jacarezinho é diária, e recentemente a prefeitura entregou um equipamento de proporção pequena que acessa as vielas para esse recolhimento. Além disso, foram instalados novos contêineres de grande capacidade em diversos pontos, como na Rua Vilva Cláudio, para melhorar o armazenamento adequado do lixo. Figura 9. Problema de acúmulo de lixo em vários pontos. A imagem mostra o acúmulo de lixo orgânico e folhas em um ponto específico da comunidade, que parece ser um terreno baldio ou área de passagem. O elemento central é uma enorme pilha de folhas secas, galhos e resíduos orgânicos, com alguns plásticos e sacolas visíveis. No lado direito, um homem de camisa verde e calças laranjas está trabalhando para recolher ou manusear a pilha de lixo com uma ferramenta longa. Ao fundo, sob a sombra de uma árvore, há pequenas estruturas, contêineres ou módulos de construção, e um carro branco. A cena é iluminada pelo sol, destacando a dimensão do resíduo acumulado no chão de terra batida. Fonte: Programa Cidade Integrada, sem data. Figura 10. Lixo ao longo da via férrea. Fotografia que ilustra o problema de acúmulo de lixo ao longo dos trilhos de uma ferrovia em área urbana. Em primeiro plano, e no centro, uma equipe de trabalhadores de limpeza está realizando a remoção de lixo. Um homem de capacete e uniforme azul está abaixado, usando uma pá para manusear grande quantidade de resíduos, roupas, papel, plásticos, que está espalhada entre e ao redor dos trilhos. Outros trabalhadores com camisas amarelas e capacetes, além de supervisores com roupas sociais, observam a operação. O fundo é composto por muros de contenção e casas de tijolo à vista e alvenaria, evidenciando a proximidade da comunidade com a ferrovia, que se tornou um ponto de descarte. Fonte: O Globo, sem data. Energia elétrica. O fornecimento de energia elétrica na comunidade do Jacarezinho é marcado por problemas como a falta de luz constante, a ineficiência do serviço e as dificuldades de regularização. A empresa responsável pelo serviço é a Light, que enfrenta desafios operacionais na região. Problemas recorrentes, instabilidade e interrupções. Interrupções prolongadas no fornecimento de energia são frequentes na comunidade, prejudicando moradores que, por vezes, chegam a ficar mais de uma semana sem luz.
Em janeiro de 2018, por exemplo, mais de 4.000 pessoas ficaram sem energia por alguns dias. Perdas de energia. A Light já identificou que equipamentos como transformadores são danificados, incluindo perfurações por arma de fogo, o que contribui para as perdas e interrupções do serviço. Gatos e irregularidades. O furto de energia, conhecido como gato, é um problema comum. Muitas famílias recorrem a essa prática por não terem como arcar com os custos elevados, mas mesmo nesses casos, ainda buscam economizar energia. Falta de acesso à tarifa social. Em um estudo de 2023, foi constatado que cerca de 60% das famílias do Jacarezinho elegíveis para a tarifa social de energia elétrica não usufruem do benefício por falta de informação. Figura 11. Emaranhado de fios. Plano aberto que mostra a vista de uma área residencial densa em uma comunidade dominada por um intenso emaranhado de fiação elétrica e de telecomunicações. Os cabos pretos e grossos se cruzam caoticamente no topo da foto, pendurados em postes e sobre as casas, refletindo a precariedade e a improvisação da rede de energia e comunicação. A vista mostra moradias empilhadas de vários andares, com fachadas de tijolo à vista ou cores desbatadas. Em primeiro plano, há um piso azul de uma quadra ou pátio cercado por grades de metal com um monte de lixo e entulho acumulado no canto direito, contrastando com a tentativa de um espaço de lazer. Fonte: Programa Cidade Integrada, sem data. Áreas de risco. Em termos de risco geológico e riscos de enchentes, a comunidade vem sofrendo há décadas com o agravamento do problema das enchentes. Em fevereiro de 2023, após fortes chuvas de verão, centenas de casas junto ao rio Jacaré foram completamente inundadas, e o nível da água passou de 1,5 metro de altura, causando prejuízos incalculáveis. Na comunidade do Jacarezinho, as áreas de risco geológico e de enchentes se concentram principalmente nas margens do rio Jacaré, que dá nome à localidade, e em moradias construídas de forma precária em encostas e áreas de aterro. Historicamente, a comunidade é vulnerável a inundações devido ao crescimento urbano desordenado em áreas de baixa altitude e próximas ao leito do rio Jacaré. A falta de infraestrutura e o descarte inadequado de lixo contribuem para o problema, dificultando a drenagem da água. Em agosto de 2024, a comunidade do Jacarezinho se mobilizou para cobrar ações de prevenção contra enchentes. E como já informado anteriormente, o governo do estado vem realizando investimentos elevados para minimizar esse problema junto aos rios Salgado e Jacaré. Figura 12. Obra do Rio Salgado. Fotografia que mostra uma máquina escavadeira realizando trabalhos de limpeza ou canalização em um curso d'água, Rio Salgado. A máquina, de cor amarela e preta, marca New Holland, está posicionada dentro do leito do rio, que está coberto por lodo e água escura. A grande concha da escavadeira está cheia de material dragado, e grandes montes de terra e lodo escuro estão acumulados nas margens. Ao fundo, casas de alvenaria antigas, com tijolos à vista e estruturas de madeira aparente, estão construídas muito próximas ao curso d'água, evidenciando a necessidade da intervenção de drenagem. Figura 13. Canalização do Rio Salgado. A imagem mostra o resultado da obra de canalização de um rio que agora é contido por paredes laterais de concreto pré-moldado. O novo canal é uma estrutura retilínea, com placas de concreto cinza alinhadas formando as paredes verticais, com uma pequena camada de água no fundo. A margem próxima, em primeiro plano, é composta por terra e entulho, que foi removido da obra, enquanto a margem oposta está mais limpa. Ao longo da margem distante, uma fileira de casas de 2 a 3 andares, com tijolos à vista e sinais de construção precária, observa diretamente o novo canal, contrastando a modernidade da obra de engenharia com as construções antigas. Fonte: Ruth Jurberg, 2024. Habitação.
O problema da habitação precária no complexo do Jacarezinho já dura pelo menos 20 a 30 anos. Até a década de 1990, pouco se investiu em melhorias habitacionais na região ou na construção de moradia digna para sua população, que encontrou soluções alternativas através de mutirões não remunerados para minimizar o déficit habitacional no local. As primeiras habitações, na década de 1920, foram construídas de forma bastante precária, com madeira, e instaladas nas partes mais altas da comunidade. Nas décadas seguintes, evoluíram para casebres de alvenaria, em geral de um único pavimento, e somente após os anos 1990 identifica-se a construção de moradias com mais pavimentos, 2 a 3. A maioria das casas são autoconstruções de alvenaria, que devido à alta densidade populacional e à falta de espaço, foram edificadas em um padrão de sobreposição, onde novas moradias se expandem sobre as antigas. Essa expansão desordenada frequentemente resulta em problemas estruturais que se observam até hoje. Muitas moradias são construídas em locais de risco, como as margens dos rios Jacaré e Salgado, ou em áreas de aterro instável, o que as torna vulneráveis a deslizamentos de terra ou inundações, especialmente durante chuvas fortes, como ocorreu no ano de 2023, e está demonstrado abaixo no mapa. Figura 14. Logradouros de domicílios impactados. Mapa aéreo da comunidade do Jacarezinho, focado em identificar as áreas e ruas que foram ou seriam impactadas por intervenções urbanísticas. A área geral da comunidade está marcada por uma grande mancha em tom ocre ou marrom claro, identificada na legenda como Favela de Atuação. Sobre essa mancha, uma rede de linhas amarelas mais grossas destaca os logradouros de domicílio impactado. Essas linhas amarelas traçam o caminho de diversas ruas e vielas internas, como a Rua do Rio, Rua Zélia e Rua Josué, indicando onde as intervenções ou desapropriações seriam mais necessárias. O mapa ilustra a densidade de ocupação e a complexa malha viária interna que seria afetada. Fonte: não informada. Sem data. Ao longo dos anos, diversos programas governamentais, como o Favela Bairro, nos anos 2000, tentaram melhorar a infraestrutura e as moradias da comunidade, embora nem todos os projetos tenham sido concluídos ou bem-sucedidos. Já nos anos de 2012 a 2016, o governo do estado, através dos programas PAC 2, e posteriormente, em 2022, por meio do programa Cidade Integrada, identificou, através de um amplo cadastro, milhares de moradores que ocupavam antigos galpões vazios de forma extremamente precária. Essas cerca de 1.500 famílias foram incluídas no benefício do aluguel social, pago pelo Estado desde o ano de 2014, e aguardam a construção de novos apartamentos através do programa Minha Casa Minha Vida. Figura 15. Moradias precárias em galpões invadidos do Jacarezinho. A imagem mostra o telhado e a estrutura de um grande galpão ou edifício industrial abandonado que foi invadido e transformado em moradia precária. Em primeiro plano, 2 meninos de pele escura estão sentados sobre um telhado improvisado de zinco e cimento, olhando para baixo. Acima deles, estende-se a estrutura arqueada e enferrujada de ferro do antigo telhado do galpão. Ao fundo, é visível a fachada de um edifício maior, com várias janelas e vidros quebrados, que serve como moradia improvisada. Fonte: O Globo, sem data. Como durante cerca de 7 anos, o programa Minha Casa Minha Vida foi interrompido pelo governo federal, a solução da realocação em novos apartamentos ainda não foi concluída. Nas obras que estão sendo realizadas pelo INEA nos rios Jacaré e Salgado, existe a previsão de negociação para a realocação de cerca de 400 famílias que vivem em áreas de risco e de forma desordenada. Figura 16. Situação atual das habitações na comunidade. Composta por 2 fotos de habitações que ilustram a diversidade e a precariedade das moradias.
A primeira foto mostra a ocupação em uma encosta densamente vegetada, onde estruturas baixas de madeira e zinco estão no nível inferior e casas de tijolo à vista de vários andares se empilham acima, em meio ao verde. A segunda foto é uma vista mais próxima da rua, mostrando um conjunto de edifícios antigos, de 2 andares, com fachadas deterioradas, reboco caindo e tijolos expostos. As paredes têm cores desbotadas, azul, branco, e algumas janelas estão abertas ou com persianas de madeira, refletindo a falta de manutenção. Em primeiro plano, um carro popular prateado está estacionado e há pichações e pequenos comércios improvisados nas bases das casas. Fonte: Ruth Jurberg, sem data. Figura 17. Cotidiano no Jacarezinho. Retrato do cotidiano e da economia informal na comunidade. O ponto focal é um pequeno barraco de madeira que serve como ponto de comércio ou lanchonete improvisada, com telhado de zinco ondulado. Uma mulher com uma criança no colo está em pé, em frente ao balcão de madeira, olhando para a câmera. Outra mulher está atrás do balcão, que tem produtos e preços visíveis. A frente do balcão está coberta por uma pichação em letras grandes que diz "Bala na UPP", por Lolo RV, que é uma mensagem de cunho social ou político relacionada à Unidade de Polícia Pacificadora, UPP. A imagem captura a resiliência da vida comunitária e a realidade da segurança e do comércio local. Fonte: O Globo, sem data. Figura 18. Moradias na margem do Rio Jacaré. Fotografia que mostra a proximidade e o risco da ocupação de moradias nas margens do Rio Jacaré. O rio, que ocupa o centro da foto, é um curso d'água escuro e com fluxo irregular, com lixo e detritos visíveis em seu leito e nas margens. Em ambas as laterais do rio, há muros de contenção de concreto precários, sobre os quais se erguem casas de tijolo à vista e estruturas de madeira improvisadas, muitas com fundações aparentemente frágeis. O acúmulo de lixo nas margens é intenso e a fiação elétrica pende sobre o curso d'água. Fonte: Programa Cidade Integrada, sem data. Figura 19. Lixo nas margens do Rio Jacaré após enchente. Imagem que ilustra o extenso acúmulo de lixo e entulho nas margens do Rio Jacaré, possivelmente após um período de cheia. O primeiro plano é dominado por uma massa espessa de lodo, sujeira, plásticos, roupas e detritos diversos que se estende da margem do rio até o leito. A água visível é escura e poluída, e o volume de resíduos é tão grande que praticamente encobre o terreno. O ambiente é de completa degradação sanitária, com a área em primeiro plano saturada de resíduos úmidos e escuros, destacando o impacto ambiental e de saúde do descarte inadequado e das enchentes. Fonte: Programa Cidade Integrada, 2023. Figura 20. Lixo no Rio Salgado. Fotografia de um canal de rio canalizado com paredes de concreto, que é usado como ponto de descarte de lixo. Em primeiro plano, uma parede vertical de concreto revela manchas de umidade e descoloração. Acima dessa parede, ao longo da margem, há uma grande e extensa pilha de lixo e entulho, principalmente plásticos, caixas e resíduos variados, que se acumula ao longo do canal. Uma figura humana, pequena e escura, está visível sobre a pilha de lixo, manuseando detritos com um objeto longo. Ao fundo, estruturas de alvenaria e um muro mais alto separam o rio da área urbana, mas não impedem o despejo. Fonte: Programa Cidade Integrada, 2023. Figura 21. Moradia precária em madeira na comunidade da Xuxinha, Rio Salgado. A imagem foca em uma moradia de madeira extremamente precária, que está construída diretamente sobre a margem de um curso d'água. A estrutura é feita de tábuas de madeira desalinhadas e irregulares, formando uma espécie de barraco ou banheiro elevado, com o interior visível entre as frestas. Abaixo da estrutura, o solo está úmido e sujo, com esgoto e lixo misturados. Um tubo de esgoto atravessa o primeiro plano,
e o ambiente ao redor é de abandono e degradação. Uma mulher está em pé, em um plano mais elevado no fundo, observando a cena. A imagem ilustra as condições de risco extremo e insalubridade na beira do rio. Fonte: não informada, sem data.